PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL. Nós vamos agora, nesta videoaula, fazer algumas observações e algumas alterações na nossa aplicação relacionadas às variáveis de sessão, as sessions. Então, você se lembra que quando nós iniciamos a nossa aplicação, nós fazemos login com e-mail e senha, consulta ao banco de dados, se os dados estiverem corretos, uma mensagem, bem-vindo, e aí somos remetidos para principal.php. Lá no principal eu coloquei apenas a palavra usuários e um link sair, que na verdade nos remete para index e iniciarmos todo o processo. Quando nós, recordando um pouquinho aqui do nosso código, quando nós estamos no processo de validar login, então é feita uma consulta ao banco de dados, lá nós criamos uma função, no MySQL nós criamos uma função chamada validar login, que recebe dois parâmetros, o e-mail e a senha. Então, aqui na programação PHP, nós criamos um método na classe, deixa eu só expandir aqui, nós estamos na classe usuário, aqui o nome do arquivo, classe usuário.php. Nós criamos um método validar login, que faz uma consulta ao banco de dados, executa a função MySQL validar login. Se o retorno for 0, significa que e-mail e senha não batem com nenhum registro lá do banco de dados. Caso contrário, se for um valor diferente de 0, este valor refere-se ao ID do usuário que tenta se conectar. Então, quando isto acontece, nós caímos aqui nesta parte do código. Então, se resultado for igual a 0, uma mensagem dados inválidos e somos remetidos para index.php. Caso contrário, nós atribuímos ao ID usuário desta classe resultado, que é o ID do usuário que buscou se conectar. Disparamos o método consultar para que todos os atributos desta classe sejam preenchidos com os respectivos valores do cadastro de usuários. Startamos a sessão e em seguida criamos ou atribuímos a uma variável de sessão, que é uma variável global, que eu chamei de usuário, ID usuário, fazendo referência à tabela usuário, campo ID usuário. Então esta variável de sessão ela recebe o valor do ID usuário que buscou se conectar. Em seguida, apresentamos uma mensagem bem-vindo e somos remetidos para principal.php. Lá em principal.php, clique duplo aqui no código, nós de cara incluímos no código o conteúdo do arquivo verificarlogado.php. A ideia deste verificar logado é startar a sessão para que nós tenhamos acesso a todas as variáveis globais e verificar se existe uma variável de sessão, uma variável global chamada usuário, ID usuário. A função iSet verifica se existe. Então, ponto de exclamação iSet não existe. Se não existe a variável de sessão, uma mensagem login obrigatório e somos remetidos para index.php para que então possamos fazer o login. Na prática, isso significa o seguinte: eu estou aqui com a aplicação e vamos supor que um usuário que tem um pouco mais de conhecimento, ele já saiba que na nossa aplicação existe um arquivo chamado principal.php. Ao entrar com essa URL, ele teria acesso ao nosso menu principal. Principal.php vai ter o menu principal da nossa aplicação. Mas aí o que acontece? Lá em principal, como eu acabei de explicar, né? Como em principal.php nós incluímos o código de verificar logado. Em verificar logado, nós verificamos se a variável global existe, e lembre-se que ela foi criada quando
da execução do método validar login. Se ela não existir, nós somos remetidos para index. Então é aquilo que acabei de explicar. Uma mensagem, login obrigatório, e seremos remetidos para index. De forma que, se eu incluir, deixa eu aqui colocar, se eu incluir esta instrução, esse código PHP, no começo de todos os arquivos posteriores ao index, eu terei certeza de que o usuário passou pelo processo de login e ele está acessando de maneira válida a aplicação que estamos desenvolvendo. Muito bem. Nossa ideia agora, depois dessa revisão, nossa ideia agora é a seguinte, bastante simples. Lá em principal.php, nós vamos criar um cabeçalho com os dados do usuário. Na verdade, não vai ser só em principal.php. Todos os arquivos em que eu quiser que seja apresentado um cabeçalho. Então, desta forma, eu vou fazer algumas alterações aqui no nosso arquivo principal.php. Aqui no corpo do nosso código HTML, nós vamos fazer uma pequena mudança. Nós vamos incluir aqui, logo no começo do corpo, do body, um include cabeçalho, um arquivo que ainda não foi criado, .php. Então nós vamos incluir um arquivo chamado cabeçalho.php. Este arquivo, cabeçalho.php, que nós vamos construir, ele vai ter o cabeçalho padrão da nossa aplicação. Como eu já informei anteriormente, eu não vou me preocupar com o layout, com a estética. Eu vou fazer a nossa aplicação crua, apenas a parte funcional, mas você pode acrescentar todos os recursos, CSS, Bootstrap, para deixar com o layout mais agradável. Nosso objetivo aqui é a parte de processo da aplicação. Então eu vou criar aqui, no nosso código fonte, eu vou criar um novo arquivo chamado, um novo arquivo PHP, com aquele nome especificado, cabeçalho.php. Então ele já foi incluído aqui, já faz parte da nossa pasta arquivos de código fonte, e no arquivo cabeçalho.php eu vou colocar as informações que quero que sejam apresentadas no cabeçalho. Então eu vou ecoar. Bom, antes de mais nada, para que eu possa utilizar uma variável de seção, eu vou ter que dar um include na programação que estamos fazendo, o arquivo startar_sessão.php. Isso já foi apresentado em videoaulas anteriores. A partir do momento que eu startei a sessão, eu posso dar um eco numa variável de sessão chamada, eu já dei um Ctrl C aqui para facilitar, o ID usuário. Vou pular de linha, vou incluir aqui um BR, só para pular a linha, e já vou colocar no cabeçalho também aquele link para sair. Então eu vou retirar aqui do principal e vou incluir o link lá no final do nosso código. Deixa eu dar uma formatada aqui. A única coisa é que o link criado, ele está em HTML direto, e nós estamos dentro de um pacote de códigos PHP, então eu tenho que ecoar. Muito bem. E para finalizar aqui, eu vou colocar aqui, em vez de um BR, eu vou colocar uma linha HR sem preocupação nenhuma com a estética. Legal. Vamos rodar a nossa aplicação e o que vai acontecer? Depois que fizermos login e formos remetidos para principal.php, será apresentada apenas a palavra usuário no corpo da página, mas acima dela será incluído cabeçalho.php. Cabeçalho.php, por enquanto, apenas apresenta o conteúdo da variável de seção usuário, ID usuário, e depois apresenta o link para index.php na palavra sair. Então vamos dar uma olhadinha, ver como é que isso aqui ficou. Startamos, iniciamos a aplicação. Bem-vindo. E veja lá o que aconteceu. O 1 é o ID do usuário logado, sair. Então toda vez que eu tiver
navegando pela nossa aplicação em arquivos outros que não principal.php, basta incluirmos o cabeçalho e essa estrutura que fizemos aqui em cima vai ser apresentada. Aproveitando esta videoaula, eu vou falar um pouquinho mais sobre as variáveis de seção. Na verdade, eu só vou explorar um pouquinho mais as variáveis de seção. Depois que o login foi feito, depois que durante a execução, do método validar login, nós criamos apenas uma variável de seção chamada usuário ID usuário. Então eu vou aproveitar para fazer o cabeçalho e vou criar outras variáveis de seção. Então, usuário, nome vai receber desta classe o conteúdo armazenado no atributo nome. A variável de seção usuário e-mail vai receber, eu vou colocar aqui apenas como exemplo, tá? Vai receber desta classe o conteúdo do atributo e-mail, ponto e vírgula, e a variável de seção usuário acessos receberá desta classe o conteúdo do atributo acessos. Então, esses atributos que eu estou utilizando aqui, eles foram declarados lá no início da nossa classe, o encapsulamento foi feito, os getters and setters e assim por diante. Então, agora, além da variável usuário, ID usuário, na nossa seção, na nossa seção, existem mais 3 variáveis de seção, 3 variáveis globais que eu poderia utilizar em qualquer lugar, inclusive lá no cabeçalho. E é isso que eu vou fazer agora. Então, para facilitar um pouquinho o meu trabalho, eu não precisar ficar digitando tudo isso, eu vou voltar aqui, selecionar, copiar. Então, eu vou apresentar o ID usuário, e agora eu só vou, com bastante cuidado, eu vou apagar aqui os excessos, eu vou deixar apenas o conteúdo, deixar apenas as variáveis de seção e vou ecoar. É um trabalhinho mais braçal do que qualquer coisa, mas aqui, ó, ecoei. Vou ecoar aqui também. E vou ecoar. E vou pular linha a cada um deles. Legal. Vamos dar um salvar. Lá no nosso navegador nós estamos em principal, basta atualizar. Opa, errei em alguma coisa. Ele está dizendo que os índices não existem. São as variáveis de seção que eu estou utilizando. E é claro, eu já identifiquei o problema, né? Eu estou apenas atualizando o principal e essas 3 variáveis de seção elas foram criadas quando do processo de login, portanto elas não existem aqui. Eu vou sair, não tem nenhum erro de programação, a não ser de operação, vou me logar novamente. Agora o processo, o método login está sendo executado e aí sim aquelas variáveis de seção foram criadas e está aqui, ó. Um é o ID do usuário, o nome, o e-mail e o número de acessos que ele fez. Apenas para fecharmos, então, eu vou ecoar assim, ó. Então eu vou ecoar com o código, depois eu vou apresentar nome do usuário, depois o e-mail do usuário e por fim acessos. Vamos ver. Então eu estou atualizando agora só o cabeçalho.php. O cabeçalho é esse pacote aqui em cima. Então tá lá, o código 1, nome do usuário Wagner Fernandes, e-mail, acessos e o link para sair. Então, mais uma vez, né, não tenho preocupação nenhuma aqui com a estética, com o layout, mas com o processo. E aí você pode dar o formato que você quiser para o cabeçalho, para todo o corpo aqui das páginas da nossa aplicação. Dessa forma, nós trabalhamos mais um pouquinho com as variáveis de seção e na próxima videoaula nós vamos então trabalhar com o nosso cadastro de usuários. Te encontro na próxima videoaula. Até mais!